A paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande. Hoje nós vamos trazer mais um comentário da lição da classe Juvenis, que tem como título Pluralismo Religioso. Todos os caminhos levam a Deus? Já começamos com uma pergunta e automaticamente já vamos responder. Por quê? Porque o versículo-chave da nossa lição, que se encontra em João 14,6, diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, vamos vendo aí alguns tópicos importantes da nossa lição ao longo desse comentário, certo? Temos aí os versículos chaves para o devocional, temos também a leitura bíblica em classe, que também se encontra no livro de João 14, e o Conectando com Deus, que é um resumo do que a gente vai ver ao longo dessa lição para você, professor. Os objetivos da nossa lição é compreender o que é o pluralismo religioso, apresentar as consequências do pluralismo religioso e conscientizar a respeito do único caminho que conduz até Deus. Antes da aula é um tópico interessante porque também vai trazer informações importantes para você. Começamos aí perguntando para os seus alunos o que é pluralismo. Você pode ouvir um pouco deles, talvez alguns já tenham ouvido esse termo, talvez outros nem conheçam, não sabem nem o que significa. E aí, se você puder trazer isso em um cartaz, né, a palavra pluralismo, fica mais fácil, mais perceptível para que eles possam ver e começar a compreender o que significa isso. No início, né, da nossa lição, a autora fala um pouco sobre isso, né, o que é pluralismo, e ela diz que é um fenômeno social que apregoa a ideia da convivência harmoniosa entre diferentes segmentos religiosos. Tem como princípio a liberdade de crenças e as chamadas manifestações culturais, ou seja, quando se junta cultura e se junta religião, ambas juntas se tornam aí uma manifestação cultural e aí vamos ter o pluralismo. Na nossa região é muito comum esses eventos culturais com um cunho religioso. Talvez você já deva estar pensando aí, por exemplo, nas festas juninas que temos no Nordeste, né? Isso já também é caracterizado como um pluralismo, certo? Nós vamos ver ao longo da lição o pluralismo e o diálogo religioso, né? O que é isso? Essa é uma ideia que promove o ecumenismo, que é isso que a gente falou agora também. A lição fala que esse ecumenismo é como se fosse um sincretismo religioso, ou seja, é quando distintos sistemas, né, práticas religiosas e filosóficas são combinadas, ou seja, quando várias religiões se unem com um só propósito de manifestar a cultura, né? Porém, nós sabemos que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a Bíblia ela é exclusivista com relação à fé monoteísta, ou seja, nós temos apenas um Deus, não temos muitos deuses. Então, como é que nós vamos juntar várias religiões com vários deuses e unir esses segmentos religiosos para que haja uma manifestação cultural? A gente sabe que o inimigo, a todo tempo, ele vem criando estratégias para fazer com que as pessoas se desviem o seu olhar da verdade, né? Da fé verdadeira, do caminho que é o único caminho a Jesus Cristo. Então, isso é, na verdade, mais uma estratégia do inimigo para fazer com que as pessoas percam a fé e normalizem essa situação de sincretismo religioso. O que é também secularismo? É um tópico importante que a gente vai ver na nossa lição. A autora fala que o significado do termo secularismo é pertencente a uma época. Porém, a gente entende que o comportamento da sociedade é que o secularismo é tudo que é contrário ao que é sagrado, né? É um modo de viver e pensar deste mundo que é oposto ao reino de Deus. Então, muitas vezes a gente fala, o mundo secular é dessa forma. O que isso significa? Significa dizer que dentro desse grupo, as pessoas estão vivendo de forma contrária à palavra de Deus, tá certo? Uma das características de uma igreja que está vivendo de uma forma secularizada é quando a palavra de Deus perde a importância diante das cobiças terrenas
e o ensino bíblico é utilizado de forma errada, né, para fortalecer ainda mais as crenças humanas. Então, quando você vê uma religião que está utilizando mais a crença, mais a cultura humana do que a Bíblia, do que a palavra de Deus, então você já percebe que aí existe um secularismo. Quais são as consequências do pluralismo? Primeiro, a perca da identidade cristã, ou seja, você acaba se perdendo em meio a tantas opções, né, a tantas crenças, você acaba se perdendo. Um exemplo que a lição traz é Daniel. Né? O que aconteceu com Daniel? Daniel ele foi arrancado da sua cidade, do seu país, das suas crenças, da sua religião e foi para a Babilônia. E lá ele foi obrigado a estudar uma nova cultura, a ter o seu próprio nome trocado, porque a ideia era que ele absorvesse aquela cultura e esquecesse a vida dele passada. Porém, Daniel colocou no coração dele não se contaminar, não apenas com a comida, mas com a cultura, com tudo aquilo que poderia afastá-lo de Deus. E, consequentemente, Deus honrou o seu coração, honrou o desejo do seu coração e fez com que ele se tornasse um grande profeta, né? Um homem que teve visões, que Deus deu visões apocalípticas para ele, né? Ele foi bem sucedido em tudo aquilo que ele fez em sua vida. E é isso, esse exemplo de Daniel é muito importante para a nossa vida nos dias de hoje, porque muitas vezes nós somos influenciados a esquecer um pouco da nossa religião, a esquecer um pouco da nossa convivência na igreja, né? Quantas vezes nós não somos influenciados com aquela palavrazinha-chave, isso é normal, isso não existe mais não é assim não, a igreja está muito arcaica, pensa de forma antiga, só que não é a igreja em si, é a palavra de Deus. Nós precisamos seguir o que a palavra de Deus fala, o que está escrito na Bíblia. Muitas pessoas preferem não ler a Bíblia para poder pecar de forma liberal. Sabia disso? Eu não vou ler a Bíblia porque se eu ler a Bíblia eu vou aprender o que é certo. Então é melhor não ler a Bíblia para fazer o que é errado e ser inocente diante de Deus. Então, na verdade, você está se enganando a si próprio e enganando os outros, né? Quando a gente tem a liberdade de ler a palavra de Deus, quando a gente absorve a palavra de Deus através da fé, a nossa vida ela muda, o Espírito Santo age e nós somos totalmente transformados. Essa ideia também é muito comum em pessoas que estão desigrejadas. Você já ouviu esse termo? Pergunta aí para o seu aluno se ele já ouviu esse termo, desigrejados. São pessoas que são crentes, mas não praticantes, né? São pessoas que preferem viver mais a secularização do que a palavra de Deus. E isso é um grave problema que nós estamos enfrentando. Só que nós sabemos que, assim, existe apenas um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Então não adianta você pensar que vários caminhos levam a Deus. Não existem vários caminhos, existe apenas um, que é Jesus Cristo. Dando continuidade aqui à nossa lição, vamos falar um pouco sobre a falta de compromisso bíblico, que a gente já falou aqui um pouquinho, né? Essa questão de... Nas mídias sociais, nós vemos hoje em dia muitas pregações, muitas pessoas falando da palavra de Deus, mas às vezes falando da forma como elas veem, né? E falta muito a palavra de arrependimento, falta muito a palavra do que é o pecado, do que é santificação, do que é uma vida de fato que agrade a Deus. Então às vezes a gente consome muitos vídeos, muitos conteúdos que não tem uma profundidade maior da palavra. São frases de efeito, né? Coisas rápidas, frases motivacionais ali, que vai fazer com que aquela pessoa leia de forma superficial a Bíblia e diga, eu sou de Cristo, mas eu posso viver dessa forma aqui porque Deus é liberal. Aí entra mais um problema, certo? A palavra de Deus em Paulo, ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, esse é um versículo-chave aí na vida do seu aluno. O caminho para Deus, né? Qual é o caminho que conduz para Deus? Será que esse sincretismo religioso, essas várias religiões, vários deuses, levam até Deus? Não levam.
a gente sabe que existe apenas um Deus, né? E o caminho até o Senhor, ele é um caminho estreito, é um caminho feito com muitas provações, né? Aqui na lição a gente vai ver o seguinte, né? Que vivemos em uma sociedade cujos meios de comunicação exaltam tudo que é contrário ao reino de Deus. Você já percebeu isso? Pergunta para os seus alunos se eles já perceberam isso, né? Esse excesso de informações que está ao nosso redor nos afasta cada vez mais de Deus. Por isso que muitas vezes nós precisamos parar, entrar no nosso quarto, fechar a porta e nos conectar com Deus. Sem redes sociais, sem sinal de Wi-Fi, apenas o sinal de Cristo. Ele virá julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. E o mais importante é que Deus quer usar a nossa vida para anunciar a palavra de Deus. Você está pronto para isso? Você considera que você está diante do caminho certo, né? Andando segundo a palavra de Deus? Isso é muito importante. E se você precisa pensar mais, se aprofundar mais nas Escrituras Sagradas, incentive o seu aluno a fazer isso também, porque é um caminho estreito, mas é um caminho que leva à vida eterna. Esse é um pouco do resumo da nossa aula. Eu espero ter te ajudado, eu espero que você continue incentivando seus alunos, que a sua aula seja excelente. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.